É, tá E olha certo. só, agora a gente vai girar aqui o assunto, a gente vai falar do caso do Gugu Liberato. E Leão, vou te dizer que eu acho que eu tô começando a ir pro seu lado. A gente sempre discordou nisso há anos, mas agora eu tô começando a concordar com você nos últimos tempos. Nada como É, o mundo não gira, ele capota, é a giripoca pia. não, as Ó, meninas, o as suposto. falas das meninas são desastrosas, né? Porque elas têm Então, vergonha, na verdade, de terem sido feitas de um jeito diferente e tal. E o menino, pelo menos, assume, e não tem problema nenhum, João Augusto, né? E talvez até por ele sim, ter ficado mais próximo do pai, né? Talvez ele acompanhasse mais a vida do pai do que elas, não sei. Mas eu sim. acho isso. E a Rose Miriam, na verdade, não é a Rose Miriam, é o advogado, né, que faz esse circo todo, né? Toda hora aparece uma história nova. Quer dizer, a juíza já resolveu, né, respeitar o testamento do Gugu, e aí, de repente, vem essas histórias paralelas e que vão aparecendo para poder tentar algum ganho aí, né, de quem já perdeu, né? É, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um resumão da semana, porque cada mergulho foi um flash, todo dia uma coisa nova. Olha, para começar, o Superior Tribunal de Justiça validou o testamento deixado pelo Gugu e significa que o testamento pode sim ser cumprido, mas a decisão de reconhecimento de união estável da Rose ainda segue pendente. Ela segue normalmente na justiça tentando esse contrato de união estável aí com o Gugu, porque aí se reconhecer, o testamento é invalidado. A Rose Miriam diz que teria assinado um contrato para cuidar dos filhos com o Gugu dopada, e é o que fala o advogado dela, o Nelson Williams. Isso em 2011. Foi a primeira vez que a defesa da Rose, inclusive, admitiu a bissexualidade ou homossexualidade do apresentador. Isso não adianta a gente especular. Só ele mesmo poderia falar por si. Segundo o portal em off, uma carta foi divulgada, escrita pela Rose Miriam, que é uma carta absolutamente triste de se ler, na qual ela diz que pode curar o Gugu de sua homossexualidade. Ela diz, inclusive, entender que ele tinha uma preferência sexual diferente da dela. Ela diz, inclusive, que curaria ele com jejum e oração. Vai não, amor. Não vai não. Todo gay já teve esse momento da igreja, mas não rola. Aí, olha Não. só. Apareceu um novo herdeiro, suposto novo herdeiro, o Ricardo Rocha, ficou a família do Gugu Liberato, deu entrevista, inclusive, para o Domingo Espetacular. Se ele for mesmo herdeiro do Gugu, o Gugu teria sido pai com 14 anos. A justiça também reverteu a decisão sobre o Thiago Salvático, porque agora ele pede reconhecimento. E aí a Marina e a Sofia deram entrevista para o Gustavo, dizendo que acham um pouco difícil, um pouco absurdo que o Ricardo Rocha seja filho do Gugu, já que ele teria sido parido quando o Gugu tinha 14 anos. E o Ricardo diz que está ansioso para fazer o exame de DNA, espera que os filhos topem, senão vai ter que pedir exumação do corpo. Leão, muita história, né? Muita história. Então, eu acho que, por exemplo, é meio estranha essa história de ser Ricardo Rocha. Ele se diz parecido com o Gugu, a gente olha, eu não vejo nada de parecido, mas é possível, né? Porque um garoto de 14 anos está descobrindo a sexualidade e tal, de repente, né, transou sem camisinha, e pode ser. Pode até, né? Eu conheci o Gugu com 16, então não posso falar do que ele fez dos 14 aos 16, Uhum. mas que ele sempre foi animado, ele sempre foi. Né? É uma pessoa que é apaixonada pela vida, uma pessoa que Ariano, você sabe bem como é que Ariano, né? Ele fazia, é uma pessoa de ação mesmo, né? Então, possível? É possível. Eu não acredito muito, mas enfim, vamos ver, né, o que vai dar essa história e tem que fazer o DNA. Eu acho que se a família for razoável, e eu sei que são, os que eu conheço eu acho que eles vão fazer mesmo esse DNA e não tem problema nenhum. Né? Agora, o Salvático, quer dizer, já foi, voltou, é uma coisa feia, né? Porque se foi de verdade, tinha que falar, né? Tinha que ficar quieto no canto dele, cozinhando, fazendo as coisas dele, mostrando o serviço bacana dele, não ficar usando uma pessoa falecida para
para ganhar dinheiro, na verdade, né? Porque qual é a proposta dele? Quer dizer, amor não tinha, pelo jeito que está expondo o Gugu, não tinha. Então é Eu acho só por lamentável que ele interesse. tenha dito que ele tem até sex tape com o Gugu, né? Que ele tem até vídeo de sexo com o Gugu. Achei que ele foi um pouco longe demais ao declarar isso. Até porque ninguém Não, e precisa se imaginar essa coisa, a família também. E ele fala que não quer, não quer chantagear, que não é nada disso, que ele não vai mostrar esses vídeos. Mas então por que fala que tem? Né? Fica Sim, esquisito, fica quieto, né? fica muito. Então já tem problema demais aí para a família. Ele não está respeitando a imagem do Gugu, não está respeitando a família que está sofrendo, né? Então eu acho esse cara, né? Não conheço, não quero conhecer, né? E a Rose Agora, Miriam disse que estava dopada quando assinou o documento, Leão. eu imagino, se alguém assinando documento dopado, sabe, não foi, né? Com certeza não foi. Ela assinou em 2011, isso eu sei que ela assinou, e isso todo mundo que estava em volta do Gugu sabia que ela tinha assinado. E como foi assinado, então a gente sabe que não foi dopado, entendeu? Agora, é evidente que é uma tentativa desesperada aí do advogado para, né, tentar reverter o caso, né? Acho que o único mais provável aí, né, é o menino, aí o filho, que diz que é filho do Google aos 14 anos. Eu acho que esse tem que comprovar. E se for comprovado, talvez a família resolva dar uma parte para ele e tal, né? Eu acho que é por aí. Sim. Agora, o resto é tudo circo. Desculpa, mas e circo em cima de uma família bacana, em cima de uma pessoa que já está morta. Então, eu acho muito triste, acho lamentável mesmo, né? Eu acho. O que eu tenho percebido é que a opinião pública tem mudado de lado. Eu não acho necessariamente que as coisas se misturam. Eu ainda acho que, assim, por mais lamentável que seja a carta da Rose Miriam e tudo mais, por ela ter dedicado a vida dela, aberto mão da profissão, ela merecia uma parte da herança, ainda que o testamento não reconheça. Mas, assim, a opinião pública acho que tem mudado, especialmente depois da entrevista das Gêmeas para o Fantástico, especialmente depois da carta da Rose Miriam, porque todo mundo está começando a entender mais que parecia que tinha um amor platônico dela com o Gugu. Não. Ela era muito apaixonada e não conseguia reverter a orientação sexual dele do que qualquer outra coisa. Essa carta deixa muito claro, na verdade, que ela tinha muito amor e muita vontade, mas que ele não estava disposto. Tanto que até deixou ela livre para transar com outras pessoas, se tudo que ela conta na carta procede de fato. Então, assim, o que a gente vê é que não havia mesmo uma relação entre os dois. E aí volta-se para o debate do que é família. Família pressupõe Isso. sexo? Não pressupõe sexo, necessariamente. Mas era a vontade do Gugu? Não era a vontade do Gugu. Então aí agora a gente tem o conceito de família, mas a gente também tem o testamento. E as duas coisas não estão concordando. Uma coisa não está concordando com a outra. Acho que está muito claro hoje em dia que o Gugu não queria ficar com a Rose Miriam, não queria ter uma relação de parceria ou de romance com ela. Acho que hoje em dia está muito claro. Era um negócio. Ele pagou a faculdade para ela, ele deu a mansão, ele dava um salário mensal para ela, né? A vida toda, queria, inclusive, quer dizer, ele não imaginaria que fosse morrer, mas eu imagino que ele ia pagar até o fim da vida dele esse salário para ela e tal. Então, nunca teve amor, nunca teve afeto, nunca teve sexo, nada disso. Isso eu tinha certeza. Agora, ele era delicado com ela, evidentemente, ele respeitava, porque era mãe dos filhos e tal, né? Agora, assim, e o testamento, eu acho que assim, o testamento é o desejo da pessoa que falece. Então, ela deixou isso escrito antes, ele deixou, né? Então, eu acho que tem que ser respeitado. Eu penso assim, então por que você faz um testamento se é para as pessoas ficarem discutindo depois, né? A questão do filho aí que apareceu, aí é uma outra história que aí precisa ser vista, né? ser averiguada. Agora, o resto, como eu falei, é tudo circo. E essa carta dela mostra bem a cabeça preconceituosa dela, né? De como ela topou fazer um negócio, mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma cabeça completamente preconceituosa, né? O fanatismo religioso leva muito a isso, né? Tem muito fanatismo religioso. Uma coisa que ninguém fala e que eu sei
é que tem gente por trás dela, além do advogado, entendeu? E que é gente que realmente é complicada, entendeu? Então, e tem interesses, né? Então, é por isso que eu sempre... Sim. E essa questão da discussão está mudando, porque hoje, evidentemente, tem um viés na sociedade que defende as mulheres, porque as mulheres precisam ser defendidas, sim, né? Porque há um problema sério hoje na sociedade em que as mulheres são, que aliás que é um problema estrutural, né? Que vem lá de trás, né? E que inclusive afeta nós homossexuais, porque nós somos tratados como inferiores e a gente sente isso na pele, né? Por sermos parecidos com mulheres, né? Então existe esse preconceito, a gente sente na pele, as mulheres muito mais, fora os salários, as coisas concretas que as mulheres passam. Então tudo isso eu sou o primeiro a defender. Agora, nesse caso específico, eu sabia a história, eu sei a história. Então, por isso é que eu defendi desde o começo que não era verdade essa história de uma família arrumadinha como aparecia na revista Caras, em outros lugares, né? Então, eu sabia que era isso, que era um acordo que foi assinado, havia uma troca, né? Ele pagou a faculdade de medicina para ela, ele deu a mansão de 6 milhões, ele dava um salário por mês. Então, a partir disso, eu sabia que não era verdade nada disso, né? Era uma relação então, profissional quase, né? Profissional. Agora veio a público, assim... Tem uma pergunta aqui para você, colocada pela Raquel Ribeiro, ou melhor, pela Andresa Gabriele. Leão, todos sabiam que o casamento era de fachada? Olha, acho que quem era próximo dele sabia. Quem era próximo... Porque eles não moravam juntos, gente. Ele morava numa mansão na aldeia da Serra, ele deu essa mansão para ela lá em Alphaville, né? E ele ia ver as crianças, evidentemente, ele saía com as crianças, eles viajavam juntos, todas essas mordomias, vamos dizer, né? Mas não era uma família no sentido tradicional, assim, de papai e mamãe, não era, não tinha isso, né? Então, ela era a mãe, ele era o pai, mas assim, ele queria, o sonho dele sempre foi ser pai, tanto é que ele amava esses sobrinhos, por isso que ele deixou 25% para ser dividido entre os sobrinhos, porque durante muitos anos esses sobrinhos foram como filhos dele. Eu lembro da relação que ele tinha com os filhos da Aparecida e com os filhos do amante, né? E foram braços direitos dele também nos negócios, esses meninos, né? Ajudaram ele muito e tal. Então ele tinha um carinho. E por que ele botou a Aparecida para ser inventariante? Pela confiança que ele tinha nessa irmã. E eu que trabalhei com a Aparecida, sei da idoneidade dela. Ela me ligou chorando outro dia, me agradecendo, dizendo que foi a única, né, quando saíram algumas coisas aí, foi a única pessoa que a defendi. Porque eu sei da índole dela, eu conhecia a Aparecida assim, nos detalhes. Quando você convive durante 3 anos trabalhando com uma pessoa todo dia, você aprende a conhecer essa pessoa. E eu sei da idoneidade dela. Então, por isso que eu defendi. Olha, tem um monte de comentários aqui, Leão. A história tá pegando fogo. A Milena Cosentino Loretti diz: essa novela do Gugu tá ficando muito chata. Cheguei até a cogitar que ia ter uma virada e um plot twist nessa história. A Raquel Ribeiro falou: tava tendo até alguma empatia pela Rose, mas depois da carta larguei mão. Roberto Santos: Gugu nos mostrou que a gente paga um preço muito alto por não sermos quem somos. E a Juliana Mâncio pergunta: Leão, por que você acha que ele nunca se assumiu? Então, é um direito dele, assim como eu optei por me assumir de cara, porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça quando eu era ainda menino e sabia que era homossexual e morria de medo de ir para o exército, por exemplo, essas coisas, passa tudo isso na cabeça da gente. Uma coisa que eu pensava é assim: se eu não disser o que eu sou, eu posso falar por mim, não posso falar por ele. Eu estou falando, então eu pensava assim: se eu não falar o que eu sou, se eu não assumir o que eu sou, eu vou ser chantageado. E tinha uma coisa que eu tenho pavor, é chantagem. Então, por isso que eu sempre fui até explícito demais. Né? Minha irmã, que é psicóloga, diz assim: meu irmão, você põe todas as suas emoções para fora. E meus livros ficam assim em cima das coisas. Ela fala assim: a tua casa é igual à tua emoção.
você põe tudo para fora, assim, tudo aqui exposto. Mas eu sempre tive essa necessidade, né? Talvez ele não, ao contrário, ele talvez tivesse a necessidade de preservar as coisas dele. E é um direito dele, né? Eu fui muito acusado numa época aí de ficar querer tirar as pessoas do armário. Nunca quis tirar ninguém do armário, muito pelo contrário. Sempre tive o maior respeito por todos. Todas as vezes que me acusaram disso, era mentira. Era por causa de uma música, era por causa de um comentário paralelo de alguém. Eu jamais quis tirar alguém do armário, porque eu sabia como era doloroso, né? E como custava caro na vida das pessoas sair do armário. Sim. É o que eu quero dizer. E tem uma coisa... olha, Roberto Santos, Fefito e Leão, eu acompanho vocês todos os dias no Fofoca aí. Abraço de Floripa. A gente tem saudades desse programa, era muito legal. Tem uma coisa que eu fico pensando também, haveria um prejuízo para o Gugu, porque ele não começou a carreira já fora do armário. Ele começou a carreira sem contar da própria vida. Então, assim, a tal ponto que ele virou muito querido pela família tradicional brasileira. Não estou falando que LGBTs não possam ser muito queridos, né? A gente tem o Leão, que é muito querido pela família brasileira, a Rogéria era muito querida e tal. Mas para ele, que estava ali num domingo, lidando com tantas marcas, eu acho que havia um medo de rejeição também. Porque a TV, por mais que pareça um ambiente muito liberado, é muito conservador também. Assim como os galãs de televisão, que agora estão todos aí assumindo, né? Mas durante muitos anos era o preço da carreira, né? Você assumir. Sim. Então não podia mesmo, né? O Agnaldo Silva vivia botando gays na sua novela, na metade da novela, por causa dos patrocinadores, deixavam de ser gays durante anos, até que um dia alguém assumiu lá e pronto, e fez a Valci Carrasco, botou lá o beijo gay e tal. Então era muito pesado, era um outro momento, né? A gente tem que entender isso, colocar as pessoas... Olha, tem um monte de comentário. Não é? Sim. Tem um monte de comentário aqui, olha. A Cristina diz: a fortuna é tanta que deveriam repartir entre todos, entre filhos, sobrinhos, Rose e namorados. Ficariam todos felizes, inclusive Gugu. Dessa forma, ele poderia finalmente descansar em paz. A Rita diz: o Gugu deixou para os mais novos cuidarem dos mais velhos. Naquela época, a Raquel Ribeiro diz: tenho certeza da insegurança que ele sentia pelo prejuízo financeiro. É fato, mas tem uma expressão aí que me chama muita atenção. Tipo, o Gugu ainda não descansou em paz. A gente precisa encerrar essa história para que o Gugu descanse em paz e a gente possa falar da real herança dele, que é o legado dele para a TV brasileira, a carreira dele, tudo que ele pode ser celebrado. Porque hoje em dia virou tudo um grande escândalo e acho muito lamentável para a imagem dele. Eu que acompanhei o início da carreira do Gugu, só preciso dizer o seguinte: ele começou como boy no SBT, e eu acompanhei isso. Depois ele passou a ser produtor. É considerado, não sei se algum documento diz, mas assim, no meio ele é considerado um dos maiores produtores da história da televisão brasileira, pelo que ele fazia. Tanto que o Silvio, chegou a um determinado momento, resolveu transformá-lo por mérito em apresentador. E ele virou esse apresentador de sucesso, né, imenso, e conseguiu essa herança aí de 1 bilhão e pouco, né, para poder ser dividido. Então, eu acho que esse mérito, isso aí é o grande legado dele, né? Esse talento que ele tinha como animador, esse talento que ele teve como produtor, e antes mesmo de como boy, ele já dava ideias para o Silvio, que o Silvio aproveitava no ar e ficava encantado com as ideias dele, né? Isso é que precisa ser lembrado, né?